Verso 36, Jesus no Getsemane, a maior batalha que já aconteceu na história da humanidade está registrado aqui no livro de Mateus e também nos outros evangelistas. Essa batalha, ela foi tão terrível, tão forte, que na humanidade, na história da humanidade, não aconteceu outra noite, outra batalha como aquela, ao ponto do próprio Jesus declarar para o seu discípulo, dizendo que a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja a declaração de Cristo diante daquela situação, daquela guerra espiritual que ele estava vivendo. Queridos, aquela noite, aquele momento ali naquela cidade, Jerusalém, as trevas foi tão grande, o poder das trevas foi tão grande sobre a pessoa de Cristo e os seus discípulos. A pastora Hernandes, ele chega ao ponto de dizer que Jesus sentiu o bafo de Satanás. Era algo tão grande, tão poderoso, o mal estava ali, que a Bíblia diz que os discípulos, eles não conseguiram ficar acordados, eles não conseguiram manter os seus olhos abertos. Jesus falou com eles, chamou eles, e mesmo assim, e ora aqueles discípulos eram os mais experientes, eram aqueles que durante 3 anos tiveram experiências maravilhosas. Uma delas foi quando eles subiram ao monte da transfiguração e contemplaram o próprio Cristo transfigurado. Ali o céu desceu naquele monte, e eles viram ali Moisés e Elias, ao ponto de Pedro dizer: olha, é bom estarmos aqui. A alegria foi tamanha, a experiência foi tamanha, que eles tiveram ali diante do Senhor Jesus, quando eles viram a transfiguração. Então eram homens experientes, eram homens que já estavam ali preparados para continuarem o ministério de Jesus. Mas mesmo assim, o sono, o peso daquela noite caiu sobre eles, e eles não conseguiam ficarem acordados, eles dormiam. Apenas o Mestre, apenas o Senhor Jesus, naquele momento permaneceu de pé, permaneceu ali, firme diante daquela guerra. Fico pensando, você já imaginou se nós dependêssemos dos discípulos para enfrentar aquela guerra? Se a batalha que foi enfrentada ali, se fosse apenas os discípulos, mesmo com toda a experiência que eles tiveram, ai de nós, o que seríamos de nós, se nós dependêssemos deles? O Senhor Jesus, ele abre o coração ali para aqueles 3 amigos, que a Bíblia diz que ele chamou e levou os 11 discípulos, depois da ceia, depois de ceiar, ele sai ali de Jerusalém. Getsemane é muito perto dos muros de Jerusalém. Quando você olha aquelas fotos que sai a cúpula dourada ali da cidade de Jerusalém, aquelas fotos elas são tiradas de cima do Monte das Oliveiras, e o Getsemane fica no pé do Monte das Oliveiras. Então é muito próximo. Quando Jesus ele celebra a ceia, é dentro da cidade, e quando ele sai, ele apenas atravessa ali o rio, e logo em seguida ele entra ali no Getsemane. Era um lugar que ele sempre se retirava. Nós encontramos muitas passagens, Jesus no Monte das Oliveiras. Ele ia até o templo, bem frente ao templo, muito próximo. E aí, quando ele saía no meio da multidão, ele pegava os seus discípulos e ia para aquele local. Era um local onde ele já era acostumado a estar. E aqui, nessa noite, nesse momento,
Jesus faz essa declaração diante dos seus discípulos. E ele diz aí: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Essa foi a palavra de Jesus para aquele discípulo: vigiai comigo, ficai aqui. Mesmo assim, eles não conseguiram. Era algo terrível que estava ali acontecendo naquele momento. Queridos, essa guerra, ela foi travada. O Senhor Jesus ali, mesmo sendo Deus, ele era homem. E ele sabia o que ele ia enfrentar. E o que ele ia enfrentar? Era tomar o cálice da ira de Deus. Ele ia beber o cálice da ira de Deus. Agora pare para pensar. Todos os males que era para mim e para você foi jogado em cima de Cristo naquele momento que ele estava ali no Getsemane e logo depois encarando a cruz. O cálice da ira de Deus que era para nós foi para cima dele. Por isso que a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si toda a condenação que era para nós, tudo aquilo que já estava determinado para cada um de nós. Se nós permanecêssemos no estado de pecado, ele toma para si, ele carrega sobre si. Então é algo que não tinha como ele não passar por esse sofrimento que ele declara aqui: a minha alma está profundamente triste. Essa declaração que ele faz aos discípulos. Mas interessante que aí no versículo 39 diz que ele adianta-se um pouco, prostra-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai. Queridos, numa batalha, numa guerra espiritual, nós podemos contar com as pessoas, nós podemos falar com amigos, familiares, pedir ajuda, mas uma batalha espiritual, ninguém vence apenas com amizade, ninguém vence apenas com conselhos. É algo muito mais profundo. E Jesus sabia disso. Ele abre o seu coração para aqueles discípulos, mas ele sabia que os seus discípulos, mesmo com todas as suas experiências, não poderia livrar ele daquela angústia que ele estava passando. Mas ele sabia que o Pai, o Todo-Poderoso, era o único que poderia ajudá-lo naquele momento. Por isso que ele vai e diz: meu Pai, meu Pai. Ele conhecia muito bem, ele sabia quem era Deus, afinal de contas ele era o Filho de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Mas ele nos ensina aqui, queridos, que nas nossas guerras, nas nossas batalhas, é a oração. Podemos falar, podemos conversar, podemos pedir ajuda, mas se não tiver oração, se não recorrermos ao nosso Pai, a batalha não vai ser vencida, a guerra não vai ser vencida. E todos nós temos nossas lutas, nossas guerras, todos nós. Não existe uma família que não tenha lutas, não tem uma família que não tenha suas guerras, não tem um ser humano nessa terra que não tenha as suas batalhas. E nós precisamos aprender
justamente que a oração é a arma que Deus deixou para nós enfrentarmos as guerras espirituais. Quando o casal começa uma briga em casa, começa a discutir em casa, e começa a se alterarem um com o outro, se pudessem abrir os olhos e verem o espiritual nesse ambiente, com certeza todos parariam. Todos. Quando uma família entra em confusão, em discórdia, em guerra, se as pessoas pudessem olhar e ver o espiritual que está por cima dessa guerra, com certeza, parariam, dariam um freio diante da discussão. Porque o espiritual nós não enxergamos, nós não vemos, mas ele é real. Ele é real. E o que acontece é que a maioria das pessoas estão guerreando com armas que não vai resolver problema nenhum. Eu estive visitando hoje uma senhora, e quando eu entrei na casa dela, eu não consegui ficar dentro da casa dela. Um cheiro muito forte, de uma fumaça. E aí eu falei para ela: o que está acontecendo aqui? Ah não, porque tem uns espíritos que estão me perturbando, e eu queimo esse incenso para eles saírem da minha casa. É uns espíritos mortos que vêm me perturbar. Aí eu falei para ela: primeiro, que o morto não vem perturbar ninguém, é outro espírito que vem e está lhe perturbando. Segundo, que a arma que você está usando jamais vai expulsar espírito que perturba. Jamais. Você está usando a arma errada. Você está usando algo que jamais vai resolver o teu problema. Eu falei: tudo que você precisa está aqui, na palavra de Deus. Ela disse: então eu vou comprar a Bíblia e abrir lá no meu quarto, não deixar aberto. Eu falei: mais uma arma usada sem função. Porque não é o que vai estar na letra, é o que vai estar no coração. Queridos, é uma guerra. E essa guerra ela precisa ser enfrentada. E a maneira que nós enfrentamos, nós precisamos aprender com quem? Com Cristo. Com o Senhor da glória. O Senhor Jesus, diz a Bíblia aí, que Ele vai aos seus amigos, chama os seus companheiros, leva ali para dentro do jardim, e ali Ele se afasta um pouco, diz aí o versículo, adianta-se um pouco, e o que Ele faz? Ele se prostra-se sobre o rosto. Sobre o rosto. Nós já estivemos lá no jardim de Getsemane, e lá inclusive tem até uma imagem construída, né, de um homem prostrado com o rosto sobre os joelhos dobrados. É uma cena que fizeram lá e está lá, e muitas pessoas vão até ali, e ali também faz as suas orações e contemplam aquele lugar. Até hoje esse jardim existe, né? Tem umas oliveiras lá muito antigas, que eles dizem que é da época de Jesus, ninguém sabe, mas são muito antigas. Inclusive você pode abrir depois e olhar as fotos, tem muitas fotos para ver na internet. Mas veja bem, Jesus, ele entra ali, ele agora se afasta um pouco, e a Bíblia diz que ele se prostra, com o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai. Queridos, se Jesus precisou orar, quanto mais nós, quanto mais eu e você. Se Cristo, diante daquela angústia, diante daquele sofrimento, ele clamou ao Deus Pai, e você e eu? Como é que nós vamos enfrentar as nossas guerras, nossas lutas, sem oração? Sem oração.
E é interessante também que os discípulos não conseguiram orar, não conseguiram vencer aquele peso espiritual que estava ali sobre aquele local, sobre aquela noite. Mas interessante que um não dormiu. Teve um que não dormiu. Judas. Judas não teve sono. Judas não estava ali, mas não dormiu. E ele chega logo depois, sem sono nenhum. Nada de sono, nada de cansaço. Mas olha o que a Bíblia registra a respeito de Judas. Lucas diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Satanás entrou em Judas. Satanás não entrou em Pedro, Satanás não entrou nos discípulos, mas entrou em Judas. E Judas não dormiu. E Judas não dormiu. Quantos, passam noites e noites sem dormir, na internet, nos bares, nas festas, nas orgias, nem sono dá. Nem sono dá. Tem alguns que dizem assim: você está sem sono? Lê a Bíblia. Logo vai vir o sono. Ore, logo vai vir o sono. Agora, aqueles que passam a noite agradando o próprio Satanás, não dá sono, não se cansa. Foi o que aconteceu com Judas. Muitos, quando chegam na igreja, já ficam olhando para o relógio: que hora vai terminar o culto? Passou de 1 hora, já está demais. Agora, lá em outros lugares, passa da meia-noite, passa de 1 hora, passa de 2 da manhã, 3 da manhã, aí você não tem sono. Interessante, né? Judas não teve sono. Judas simplesmente chegou até ali, e ele chegou, a Bíblia diz que ele chegou, estava aí no versículo 47, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Estava ali, ativo. Mas aqui, queridos, nós encontramos o nosso Salvador, o nosso Mestre. E aqui ele diz para o Pai, no versículo 39, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia justamente o que ia acontecer. Diz aí o versículo 46, levantai e vamos, que eis que o traidor se aproxima. Então ele sabia que o traidor estava chegando, ele sabia que ele ia enfrentar, ele sabia que ele ia ser traído, ele já tinha falado que ele ia ser traído. Ele sabia, mas ele diz aí: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa foi a oração de Jesus. Mas olha o que ele conclui ainda no versículo 39: não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus, ele clamou: se fosse possível, afastasse dele. Mas ele diz: não seja feita a minha vontade. A vontade dele não era de enfrentar a cruz. A vontade dele não era de ir para o Calvário. Não era de ser ali preso e humilhado como ele foi. Mas ele diz: não faça a minha vontade, mas a tua vontade.
A vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade de Cristo. E Cristo sabia também que tudo que ele ia passar, tudo que ele ia viver a partir daquele momento, tomando esse cálice da ira de Deus, era a única maneira de o homem ser salvo, do homem voltar-se para Deus, do homem ter de volta a comunhão que foi perdida lá no Éden. Jesus sabia disso. Por isso que ele, mesmo diante do fracasso dos seus discípulos, mesmo diante da angústia que ele estava enfrentando, mesmo diante do traidor, o seu discípulo ao qual ele escolheu, ele permanece firme para ir até a cruz. Ele não desistiu, porque ele tinha uma missão, e ele sabia que essa missão era a vontade do Pai. E quando ele determinou de vir aqui a este mundo, se colocar como um de nós, a missão dele e agora passar pelo Calvário, pelo sofrimento, pelo escárnio, por tudo aquilo que nós muito bem sabemos que ele passou. Que noite foi aquela? A noite aonde os acusadores estavam reunidos, aonde o traidor o traiu, e aonde o Filho de Deus estava prostrado. Pai, meu Pai. Ah, queridos, o Senhor Jesus, ao enfrentar o Calvário, ele primeiro passou pelo Getsemane. Foi aqui que ele guerreou essa guerra, porque foi aqui que ele não desistiu, que ele não parou com o seu projeto, ele continuou determinado. Angústia na alma, isolamento, sozinho, seus companheiros dormindo, e o seu discípulo o traindo. E o que aconteceu logo em seguida? Ele sabia de tudo, mas ele enfrentou por amor, enfrentou por amor a mim e a você. Amados, se nós pudéssemos enxergar, se nós pudéssemos olhar e ver o que tinha naquele cálice da ira de Deus para nós jamais íamos brincar de sermos religiosos, nós jamais íamos brincar de servir ao Senhor. Se nós tivéssemos noção do que nos aguardava, o que Cristo carregou naquela cruz, o que Cristo passou naquela noite do Getsemane, nós não temos noção. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela, mas a nossa mente não consegue imaginar o que foi realmente o Getsemane e o Calvário. Se nós pudéssemos enxergar e ver a realidade daquela noite, nós não seríamos o que somos. Nós não seríamos apenas membro de uma igreja, vir à igreja de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando. Não. Nós seríamos muito mais dedicados. Nós seríamos muito mais empenhados em levar essa palavra, esse evangelho àqueles que ainda estão condenados,
Aqueles que ainda, se não se converterem, vão beber da ira, do cálice da ira. Se nós tivéssemos esse entendimento, a nossa vida seria diferente, nossos valores seriam diferentes. Veja que ele enfrenta, versículo 40 diz: e voltando para o seu discípulo, achou como? Dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Ele não pediu para ser a noite toda, era apenas uma hora, porque o traidor já estava vindo, a tumba já estava vindo para o prender, era apenas uma hora. Mas o sono tomou conta dos discípulos, homens experimentados, homens que foram treinados pelo próprio Cristo. O sono, até hoje, tem tomado a vida de muito discípulo de Jesus. O sono tem sido o motivo de muito esfriamento dentro das igrejas. Pessoas estão frias, pessoas estão dormindo, porque não tem noção do que está acontecendo e do que aconteceu. E aí o Senhor faz um alerta aqui no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só o alerta de Jesus para os discípulos e para nós também hoje aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando é que um homem cai? Quando é que nós pecamos? Quando é que nós falhamos? É justamente quando nós estamos vigiando e orando. Estamos brigando, estamos discutindo, às vezes até xingando. Mas as armas, não é o grito, as armas, essa aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus alertou aqueles discípulos, e logo o que aconteceu quando Jesus foi preso? Todos fugiram. Todos. Por quê? Porque não vigiaram. Não vigiaram. Não oraram. Era uma guerra. Era uma batalha. Mas pacificado, despercebido, dormindo. E aí, quando veio a prisão, todos fugiram, até mesmo Pedro, que disse que não ia negar, negou. Não ficou ninguém. E olha que Jesus tinha falado: ficai comigo. Ficai comigo. Aí eu pergunto aqui nessa noite, se fosse nós? E se fosse nós que estivéssemos ali naquela noite, será que nós tínhamos enfrentado? É interessante o que Marcos relata. Abra aí o livro de Marcos. Marcos, ele relata o que aconteceu com ele, Marcos, né? Quando Jesus foi preso, tem um relato aí no livro de Marcos, interessante. Versículo 51, no capítulo 14 de Marcos, diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Olha isso.
o único que relatou, que escreveu e que trouxe essa informação desse jovem foi Marcos. Seguia um jovem coberto unicamente de um lençol. Por quê? Porque era tarde da noite. Marcos estava, esse relato é do próprio Marcos, o escritor. Ele mesmo relata que ele, quando ouviu todo aquele barulho, e ele era um seguidor de Cristo, ele rola no lençol e sai à rua, porque ele morava em Jerusalém. E ele sai rolado no lençol. E quando disser, esse aqui é o deles, o que aconteceu? Ele mesmo diz: eu também fugi. Eu também saí pelado, correndo pela rua. Porque estava enrolado no lençol. Quando agarraram o lençol, ele fugiu. Ele relata que os discípulos fugiram, mas ele também é o único que relata isso. Porque foi ele mesmo que fugiu. E nós? Será também que nós vamos enfrentar tudo o que Jesus enfrentou? Com certeza não, amados. Mas louvado seja Deus, porque nós não dependíamos nem de nós e nem de Marcos. Imagine se nós dependêssemos de Marcos. A pessoa, se nós estivéssemos dependendo de Marcos, o fujão saia pela rua pelado. Não depende de você nem de mim, depende daquele que enfrentou a cruz por nós, o Rei dos Reis, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Foi Ele, somente Ele. Não adianta ir atrás de outro. Muitos estão atrás de Pedro. E aí Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é? Fracos, mortais, que fogem. Quem é? Quem é Marcelo? Quem é o pastor Rui? Quem é? Você? Quem somos nós? Não dependa de você mesmo, não dependa de mim, não dependa de homem, não dependa dos apóstolos, não dependa de Maria, dependa somente, confie somente naquele que enfrentou o Getsemane, naquele que enfrentou a cruz, que bebeu o cálice da ira de Deus. Ele, somente Ele, não desistiu, foi até o fim, se entregou. Ele se entregou. E olha o que a Bíblia nos relata, que quando Jesus ele chega ali diante da